Muito que bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a essa segunda etapa do vídeo. Recapitulando um pouco do que foi dito no vídeo 1, que era a respeito de rascunho, foi feita toda aquela etapa, definindo o espaçamento, tudo onde vai ficar certinho, mas sem aquele apego a detalhes, que é essa que é a ideia do rascunho, você não se apegar a detalhes, colocar, simplesmente achar onde tudo vai ficar no seu papel. Agora aqui nessa segunda etapa do detalhamento, aí você vai começar a lapidar seu desenho. Isso aí, entalhar ele, deixar tudo certinho, cada detalhezinho que você quiser, seja com menos ou mais detalhes. Então é nessa etapa que você vai fazer isso. O que acontece com o meu desenho aqui, que estou aplicando formas nele, algumas das setas que tem ali em cima da carruagem, eu optei por deixar ela mais tortas e colocando aqui esses caracóizinhos aqui e acolá. Por que disso? Por causa do aspecto que eu quero passar com o meu desenho. Eu acho bem legal essa questão dessa uniformidade nas coisas, de você não deixar tudo muito reto, a própria linha mesmo, você às vezes deixar... Algumas pessoas preferem deixar aquele traço que ele fica mais retinho. Exemplo, é muito usado assim, às vezes até para design assim, em animações, mas eu acho legal assim, deixar essa coisa mais torta, na própria linha que eu vou usar, a espessura do pincel, entendem? E os cantos aqui, as arestas da carruagem, eu busco colocar bastante pontas, mesmo ela, num aspecto geral, ela tendo uma forma de um retângulo, ela é mais retangular, é o que prevalece nela, o que predomina. Mas eu optei por colocar aqueles cantinhos, várias pontinhas, porque isso que vai gerar esse aspecto de maldade. Não maldade assim, mas também, porque a história tem isso, mas algo que geraria um desconforto, uma agressividade, sabe? Quando você vai criar uma imagem, seu desenho, seu personagem, quando você mexe com as formas geométricas, você vai passar determinada emoção. Não é uma lei, não significa que porque você vai fazer um personagem mau, ele tenha que ter várias pontas. Ou porque você vai fazer um personagem que ele é bonzinho, ele vai ter uma silhueta que é mais arredondada, com cantos que são arredondados. Não é uma lei, não é uma ordem isso, mas a tendência é essa. Analisem os personagens das histórias que têm formas mais arredondadas. Por exemplo, o Senhor Incrível, ele tem uma silhueta que é mais com círculos aos cantos. Já se você for ver o Sr. Frederiksen do Up, ele todo é um quadrado. E isso reflete na personalidade também, porque ele é um senhorzinho que ele é quadrado, ele é chato. E essas coisas vão interferir no comportamento do seu personagem, no aspecto que você quer passar. E o porquê que você tem que saber disso, por que é tão importante? Porque diferente do caso aqui até em que eu tô no vídeo, eu posso te explicar a história, eu posso dizer que são cães do inferno e que tem toda uma trama e tudo mais, eu posso explicar. Mas quando você faz a ilustração, você não tem essa explicação. Nem sempre você vai conseguir colocar uma legenda dizendo para a pessoa o que é. E você tem aquela única imagem, você tem aquele único instante para passar toda uma emoção, para passar todo o sentimento que você quer. E isso seja através das formas que você vai usar, ou através das cores, ou de um conjunto geral disso. E a ênfase que eu tento dar no meu desenho aqui é isso, essa agressividade, esse lance assim mais macabro. Então eu coloco sempre essas voltinhas, os cantinhos com bicos ali e acolá aqui em cima da roda. A própria roda tem uns spikes nela, a coleira dos cães. E isso tudo é legal de você ir trabalhando, você ir aprendendo. Eu acho que uma grande referência de quem faz isso nos seus desenhos é o Tim Burton. Você vê isso não só na Noiva Cadáver, mas principalmente lá, né? Até a carruagem, eu não cheguei a pegar referência de olhar, sabe, montar várias imagens e buscando referência para criar. Eu tentei não fazer isso com esse desenho porque eu queria que fosse algo realmente meu, sabe? É arriscado isso, porque às vezes é bom você pegar uma referência, mas vocês podem ver isso que mesmo assim veio da minha bagagem visual.
Embora eu não tenha aberto o Google e pego uma imagem da noiva cadáver, mas eu sei que tem uma carruagem semelhante lá, que é a que o Victor ele usa, né? A família dele usa. Então veio isso na minha memória e eu tentei fazer algo semelhante. Não só disso, mas de outras coisas que eu já tinha pesquisado em outros tempos. Voltando até pela questão da estética triangular, vocês podem ver que os cães eles não são de todo forma geométrica, mas que há uma predominância disso. A cabeça deles, se você começar a esquadrinhar ali, vai ver muitos triângulos no formato dos olhos, as orelhas são bem pontiagudas, as próprias patas deles, eu começo fazendo elas mais torneadas na questão onde seria próximo dos ombros, da coxa deles, e ela começa a ir fininha, para dar esse aspecto, esse design que eu queria, dessa coisa mais pontiaguda. Então, o focinho deles, assim, principalmente esse principal que está em primeiro plano, eu tentei enfatizar mais ele do que os outros cães até. Essa é uma técnica legal de ser usada também, que às vezes o que você vai colocar para o fundo não necessite de todo um detalhe das coisas que você quer chamar atenção. Porque se você coloca muito detalhe em tudo, talvez seja mais difícil de você conseguir focar o olhar em um determinado ponto. As pessoas vão olhar num aspecto geral, porque tem muito detalhe em tudo. Então, quando eu coloco detalhes mais numa determinada região e o resto não tanto, a ideia é fazer com que as pessoas olhem ali. E já nesse ponto em que eu estou aplicando valores nos tons de cinza, e eu vou falar mais sobre como aplicar cor neles no último vídeo onde eu aplico as cores. Então aqui eu só quero passar para vocês uma coisa muito básica até, mas que ajuda já a entender, porque eu mesmo, há pouco tempo atrás, eu tinha uma dificuldade de entender por que esses tons de cinza. Por que disso? Da pessoa fazer o desenho e, né, colocar seus 50 tons de cinza? Mas era porque eu falava, poxa, o cara faz o desenho dele, tá aqui os sketches, tá muito legal, muito bacana. Aí ele faz o desenho todo em preto e branco para depois aplicar cor. Mas que trabalho dobrado é esse? Por que disso? O que vai acontecer aqui nessa etapa? Você está definindo valores, você está criando uma profundidade no seu desenho, porque ele já não está mais chapado. Então você consegue aqui definir melhor o que está mais próximo, o que está mais longe. Analise como há duas árvores em cada lado e elas estão em tons de cinza. E por que tem uma árvore em primeiro plano que está num preto chapado? Um preto até mais escuro do que o próprio dos cães mesmo, que são cães negros. Justamente por isso, porque ela está mais próximo. Então, nessa questão de valores, você define isso. Quanto mais próximo de você, quanto mais em primeiro plano estiver, mais escuro vai ser. Quanto mais longe estiver, mais claro. Daí a ideia de que as montanhas estão num tom de cinza claro, mas lá no fundo você vê pequenas saliências que parece até estar branco. É um cinza bem clarinho mesmo, mas ele para vocês vai parecer branco, que são as montanhas mais longe. Você vê isso quando você olha imagens de horizonte, tudo que está longe está mais claro e o que está perto vai estar mais escuro. Então, basicamente é isso aqui. Reforçando, então a etapa base foi do rascunho, aqui o detalhamento. Não pude me aprofundar muito em falar sobre os valores, mas a premissa básica é isso. E o vídeo está quase terminando. Na semana que vem eu vou estar postando o vídeo falando sobre cores. Mas só lembrar vocês de dar um like aqui, se vocês gostaram do vídeo. Inscrevam-se no canal, porque isso é muito importante também. E deixe um comentário, tá? Se vocês gostaram, se faltou alguma coisa, se vocês tiveram dúvidas, deixe nos comentários, eu vou tentar responder. E compartilhe o vídeo também, porque eu aposto que talvez você tenha alguém que precise de ajuda nesse aspecto e você talvez não tenha tempo para ajudar. Então o vídeo ele vai solucionar não só o meu, mas o seu problema e o de todo mundo. Então deixem o like aqui, inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo. Aguarde que logo eu vou estar postando o vídeo 3 na semana que vem. Valeu, brigadão e até a próxima.